Você já ouviu falar no algoritmo de escalonamento SJF? Pois fique nesse vídeo, pois iremos entender como que funciona esse algoritmo e qual é a interação dele no sistema operacional. Eu me chamo David Samuel, estou no quarto período de sistemas, juntamente com a Val. Ela irá mostrar para vocês como que funciona esse algoritmo na teoria e depois aqui estarei mostrando para vocês como que ele funciona na prática com um exemplo real. Val, é com você. Olá a todos, hoje vamos falar sobre o algoritmo SJF ou Shortest Job First, que quer dizer o menor trabalho primeiro. A lógica dele é muito simples. Imagina uma fila rápida do supermercado. Quem tem menos compra, ou seja, menos itens, ou que vai demorar menos no caixa, passa na frente. O SJF é exatamente isso com a CPU. Ele olha para a fila de processos prontos e escolhe aquele que precisa do menor tempo no procedimento para ser executado. Temos dois pontos importantes. O primeiro é que ele é clássico, ele não é preemptivo. Isso significa que uma vez que o processo entra na CPU, ele só vai sair quando terminar o seu ciclo e ninguém tira ele de lá. Na prática, a fila de espera fica organizada do menor para o maior e isso é excelente para os processos de ion bound, aqueles que usam pouco a CPU e muito disco e teclado. Como eles são rapidinhos na CPU, eles furam a fila, são atendidos logo e voltam a esperar por dados deixados no sistema muito fluido. Porém, nós temos uns probleminhas no SJF, que seria, o primeiro deles, apesar dele aparecer um cenário ideal, o SJF tem problemas graves no mundo real. O primeiro, mais crítico, é como saber o futuro. É impossível implementar, porque não tem como fazer implementação na sua forma pura, porque o sistema operacional não tem uma bola de cristal para saber exatamente quanto tempo um processo vai demorar. O segundo problema é a postergação indefinida, ou Star Ratio. Observe a ilustração no slide, temos 3 bonecos. O sistema SJF é como essa fila. Ele sempre vai deixar o boneco com a caixa menor passar na frente. Agora imagine que o boneco com a caixa grande é um processo pesado, como a renderização de um vídeo. De toda hora chega um boneco, e se toda hora chega um boneco com uma caixa pequena. O processo rápido, ele vai sempre passar na fila, sempre vai furar. E o resultado é que o coitado do boneco com a caixa grande vai ficar esperando eternamente, morrendo de fome sem nunca ser atendido. Agora vamos mostrar como essa ordenação funciona na prática e como os pequenos passos, ou como os pequenos passam na frente, né? Vou passar para a palavra para o David. Maravilha, Val. Muito obrigado. Gente, agora vamos ver na prática como que realmente funciona este algoritmo. Muito bem, temos aqui nossa tabela, de processos. Temos aqui, por exemplo, processo A, B, C, D até o F. Cada um com seus respectivos tempos, de ciclo e com seus respectivos momentos de transição, os momentos em que cada processo entra na fila de execução. Como vemos aqui, o processo A, ele entra no momento 0. Entra no momento 0, o processo A chega. Então a gente coloca aqui na fila de atos, processo A com tamanho 6. Chegou no momento 0. E como nós estamos tratando de um algoritmo não preemptivo, ou seja, que outros processos não interrompem a execução desse processo, a gente já se subentende que ele vai se encerrar no momento 6. No momento 6 encerra o processo A. Só que até o momento 6 a gente vê aqui que teve mais 2 processos. O processo B com tamanho 9 e o processo C com tamanho 1. Eles chegaram aqui, Chegaram aqui nesse intervalo de tempo aqui, Eles chegaram. Tá, e agora que entra a lógica desse algoritmo. Na teoria, como o processo B chegou primeiro, o certo seria ele entrar. Mas estamos falando do algoritmo SJF, que tem como prioridade o menor algoritmo primeiro. Então, o próximo processo que iria entrar, que vai entrar, no caso, é o processo C, que tem tamanho 1.
E a gente logo entende, né, que ele vai se encerrar aqui no tempo 7. Né? Ele vai se encerrar no 7. E corta ele aqui. Beleza. Aí agora sim, momento 7. Tem alguém para entrar? Não tem. Até o momento não tem mais ninguém. Aí sim entra o processo B com tamanho 9. O B entra. E o B entra, né? 7 mais 9, 16. Então a gente já entende que no tempo 16 o B encerra. Só que no momento 16, até o momento 16 a gente vê que entrou mais 3 processos na fila de hábito. O processo D, deixa eu cortar aqui que terminou, né? O processo D chega no momento 10. O D3. O D com tamanho 3. O processo E também chegou. O processo E chegou com tamanho 7. E o processo F chegou também com tamanho 2. Mais 3 processos entraram nesse intervalo de tempo. Mais 3 processos entraram aqui, né? O D, o E e o F. Cada um em seu tempo. Certo? Então, beleza. O que nós temos aqui agora? Processo B encerrou no momento 16. Quem vai entrar e por quê? Quem vai entrar? Processo F, porque ele é o menor dos 3 processos que estão esperando na fila de hábito. Então vamos colocar aqui processo F. Entrou. Processo F está com tamanho 2. 16, 17, 18. Momento 18. Encerra o processo F. Encerrou o processo F. Quem vai entrar? Processo D. Ele é o que está na fila primeiro e também ele é menor. Mas a ordem aqui é para quem é menor. Tendo em vista que o processo E tem tamanho 7 é maior que o D, logicamente o D vai entrar. Então o processo D entra aqui. 18 mais 3, 21. Então no momento 21 se encerra o processo D e entra finalmente o processo E com tamanho 7. 21 mais 7, 28. E aqui a gente encerra a execução de todos os processos. Muito bem. Agora aqui nós vamos calcular, né, temos aqui na tabela de resultado, vamos calcular quanto que foi a média de espera dos processos e o tempo total que levou para todos os processos serem executados. Temos aqui a coluna do tempo de espera. O processo A, ele chegou no momento 0. Então ele não esperou nada. Ele chegou no momento 0, ele iniciou no momento 0, então 0. Tempo total. Qual foi o tempo de ciclo que ele teve? Ele teve 6, né? Então, a gente coloca aqui que foi 6. No caso, o tempo total seria o tempo de espera, mais o tempo de processamento que ele teve. 6. Processo B. O processo B chegou no momento 7. Ele esperou, porque ele chegou no momento 3. E só foi executado no momento 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ele esperou 4 tempos para poder entrar. Então a gente coloca aqui 4. Esse meu 4 ficou um pouco estranho, né? E o B tem 9 de tamanho. O B tem 9. 9, 10, 11, 12, 13. 13. Então o tempo total dele foi 13. O processo C, ele chegou no momento 5 e iniciou no momento 6, então ele esperou só 1. Eu coloco aqui 1. E o C, ele teve apenas um ciclo de clock, então eu coloco aqui 1 mais 1, 2. 2. O processo D. O processo D ele chegou no momento 10 e só foi executado no momento 18. Então a gente coloca aqui que ele teve 8 de espera. E o D, ele tinha 3 ciclos de clock. Então, logicamente, 8 mais 3, 11. O processo E, ele foi o último a ser executado. Ele chegou no momento 12 e só foi executado no momento 21. 21 menos 12. 21 menos 12, 9. Então vamos lá, colocar que ele esperou 9 para ser executado. Ele esperou 9 tempos para ser executado. 9 mais 7. 9 mais 7, 16. Então o tempo total dele foi 16. Processo F. Processo F, ele chegou no momento 13. Ele chegou no momento 13. E foi executado no momento 16. Então, ele esperou apenas 3. Foi 16? Sim, chegou no momento 16. Ele esperou apenas 3 tempos para ser executado. A gente tem uma linha bem aqui que eu coloquei sem querer. Vamos ignorar essa linha.
3 para ser executado. E o tempo total dele? 3 mais 2, 5. Muito bem. Feita a tabela, agora vamos fazer a soma, né? Nós temos aqui 0, né? Mais 4, mais 1, mais 8, mais 9, mais 3. 25. 25 foi a média aqui. Na verdade, disfarça. Não é 25. Vocês acham que é 25, mas não é 25. É 25 dividido pela quantidade de processos que nós temos. 6. Então, no caso, dá 4,16. Mesma coisa a gente vai fazer com a média, né, dos tempos totais que nós tivemos. 6 mais 13, mais 2, mais 11, mais 16, mais 5. 53 dividido por 6, 8,83. 8,83. Então aqui nós temos, né, finalizamos o cálculo dos processos, né, do tempo total e tempo de espera. Conseguimos ter uma média mais ou menos de quanto tempo cada processo espera para ser executado e o tempo total que ele consome, somando o tempo de espera mais o tempo de processamento. Então aqui nós temos 8,83 de tempo total e tempo de espera 4,16. Então é isso, pessoal, aqui nós entendemos como que funciona o algoritmo SJF. Espero que tenham gostado, entendido como que funciona esse algoritmo. Ele é muito interessante, mas como a Val disse anteriormente, ele é muito difícil de ser implementado, pois o sistema operacional não tem uma bola de cristal para adivinhar quanto tempo realmente aquele processo vai demorar para ser executado, na verdade. Mas ele, com base nos históricos que os mesmos processos já tiveram, ele consegue meio que calcular e ter uma noção de quanto tempo ele iria gastar para executar. Mas como foi dito, é muito difícil de ser implementado, por isso que ele não é implementado sozinho. Por isso que existem vários outros processos, né, que, por exemplo, o Windows usa vários algoritmos diferentes para conseguir calcular qual processo vai ser executado naquele instante. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Deixe seu like aí no vídeo, deixe um gostei, se inscreva no canal e até mais.